Antes de orarmos, vamos ler Salmo 20 contra 6:8, NVI. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao seu ungido. Dos céus, do seu santuário santo, Ele lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, estamos diante de Ti hoje, com corações que anseiam pela Tua força. Confessamos que nossas batalhas são muitas, mas sabemos que Tu és maior do que todas elas. Eleva nossos olhos para enxergar a vitória já conquistada por meio de Jesus Cristo. Planta coragem em nossos corações e lembra-nos de que em Ti somos mais que vencedores. Amém. A jornada começa aqui com a certeza de que Deus já declarou vitória sobre a tua vida. Antes mesmo de você levantar a mão para lutar, Ele já proclamou triunfo sobre você. Esta é a melodia do céu que ecoa através das páginas da Escritura, sussurrando ao seu coração quando o mundo diz o contrário. Você não está derrotado, você é vitorioso em Cristo. Mas quantas vezes você se esquece disso? O barulho da dúvida, o peso da preocupação e a dor dos fracassos passados pressionam o seu espírito. Você acorda com perguntas. Será que hoje será diferente? Vou me levantar ou vou cair de novo? O salmista lembra: uns confiam em cavalos e carros em riquezas, em força, nos sistemas deste mundo, mas você tem algo maior. Você tem o nome do Senhor. O nome dele é o seu escudo. A sua presença é a sua fortaleza. O seu amor é a sua âncora. Talvez você carregue feridas que contam uma outra história. Talvez já tenha tentado antes e falhado, orado e ainda assim se sentido fraco, levantado apenas para tropeçar de novo. Mas a Escritura não chama você de vitorioso por causa do seu histórico impecável, e sim por causa do de Cristo. O sangue dele já selou o resultado da batalha. A cruz foi o campo de guerra, e o túmulo vazio é a bandeira erguida sobre você. Feche os olhos por um momento. Imagine Cristo diante de você, com mãos marcadas, mas resplandecentes. Ele olha para você e diz: está consumado. Essas palavras não falam apenas de pecado perdoado, falam do poder das trevas quebrado, todo o plano do inimigo, toda mentira que você acreditou, toda vergonha que tentou se apegar a você foi silenciado ali. Quando você duvidar da sua vitória, lembre-se das palavras dele, não da sua fraqueza. A vitória não é apenas um fim, é um modo de viver. Significa caminhar a cada dia não como vítima das circunstâncias, mas como alguém que carrega a autoridade do céu. Isso não quer dizer que você nunca lutará. Os salmos estão cheios de gritos de desespero, mas em todos eles há um refrão: Deus é fiel, Deus liberta, Deus dá vitória. Imagine Davi diante de Golias. As probabilidades zombavam dele, o gigante se erguia e a multidão duvidava, mas a força de Davi não estava na sua funda, e sim na sua declaração: a batalha pertence ao Senhor. É aqui que a sua vitória começa, não na sua estratégia, não na sua força de vontade, mas na entrega àquele que luta por você. Então hoje, enquanto você se coloca no início desta jornada, deixe que estas palavras o envolvam. Você foi ungido para a vitória. Talvez ainda não pareça. Talvez você ainda sinta o peso da luta, mas o céu já falou. Como sementes enterradas no solo, a promessa do triunfo está criando raízes, pronta
para brotar no tempo certo. E o que você faz enquanto espera? Você levanta sua voz em adoração. A adoração é o som da fé antes das muralhas caírem. A adoração é a marcha ao redor de Jericó quando os portões ainda estão fechados. A adoração é declarar: eu confio em ti, Senhor, mesmo quando as evidências ainda não mudaram. A sua vitória começa com a adoração, porque a adoração coloca os seus olhos onde devem estar, não no tamanho da sua batalha, mas na grandeza do seu Deus. Talvez até agora o seu coração esteja sussurrando: e se eu falhar de novo? Lembre-se, mesmo que você tropeça para a frente, em direção à graça. A vitória de Deus não é frágil, não é revogada quando você falha. É firme, como uma bandeira erguida sobre a sua vida. Cada passo à frente, cada oração sussurrada, cada lágrima derramada em fé, tudo conta no céu como parte do seu triunfo. Então levante-se, amado Filho de Deus. Permaneça firme não porque você é forte, mas porque Ele é. Que o mundo veja não a sua perfeição, mas o poder dele sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. Comece a declarar: sou vitorioso em Cristo. Não serei, não um dia, agora. Esta é a sua herança, a sua identidade, a sua verdade inabalável. Levante a sua cabeça. A canção do triunfo já está sendo cantada sobre você. Consegue ouvir? O próprio Senhor se alegra em cânticos sobre você, e a melodia dele é vitória. Toda vitória começa com uma batalha, e às vezes as mais difíceis não são aquelas travadas com espadas ou punhos, mas as que acontecem em silêncio. A batalha oculta, aquela que arde dentro da sua mente e do seu coração, muitas vezes parece mais cansativa do que qualquer coisa externa. Você sorri para o mundo, mas por dentro está esgotado. Você mostra força, mas à noite as perguntas surgem: será que sou realmente suficiente? Será que vou conseguir vencer? Será que um dia as coisas vão mudar? Paulo, em sua carta aos Efésios, nos lembra: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. A sua verdadeira luta nem sempre é com pessoas, circunstâncias ou desafios visíveis. É com o invisível, as dúvidas semeadas no seu espírito, os medos sussurrados no silêncio, o peso que pressiona a sua alma. E, no entanto, aqui está o paradoxo. Embora a batalha seja invisível, a vitória é muito real. O inimigo prospera nas sombras, convencendo você de que está sozinho, de que ninguém vê, de que a sua fraqueza o define. Mas o céu vê, Deus sabe. Nada que esteja oculto no seu coração está escondido dele. E justamente nesse lugar secreto, ele planta a sua força. Pense em Elias. Depois de invocar fogo do céu, ele fugiu para o deserto, desabando debaixo de um zimbro e clamando: já basta, Senhor, tira a minha vida. Ele havia experimentado um grande mover do poder de Deus, e mesmo assim, a batalha interior o sobrecarregou. Esse desespero oculto quase o destruiu, mas Deus o encontrou ali, não no trovão, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. A vitória nas batalhas escondidas nem sempre vem com demonstrações grandiosas. Muitas vezes vem através da voz terna de Deus, dizendo: você não está sozinho, levante-se de novo. Talvez a sua batalha oculta seja a vergonha, um erro do passado que o atormenta, repetindo-se em sua mente sempre que você tenta avançar.
Ou talvez seja o medo, o receio de que algo dê errado, não importa o quanto você se esforce. Para outros, pode ser a comparação, a voz silenciosa que diz: você nunca será suficiente. Essas são as batalhas que ninguém mais vê, as guerras travadas a portas fechadas, mas são exatamente os lugares onde a vitória de Cristo quer brilhar. Quando Jesus foi tentado no deserto, não havia multidões observando, nem discípulos ao seu lado. Foi uma batalha oculta, frente a frente com o inimigo. E, no entanto, a vitória dele ali lançou o fundamento para tudo o que viria depois. As suas vitórias ocultas importam, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém perceba. O céu registra cada momento em que você resiste à mentira, cada oração sussurrada em lágrimas, cada vez que você escolhe a fé em vez do medo. O inimigo quer que você acredite que é impotente nessas batalhas. Quer que pense que, porque ainda sente medo, já perdeu. Mas os sentimentos não são a medida da vitória, a fé é. Fé é escolher declarar a palavra de Deus, mesmo quando as emoções gritam o contrário. Fé é levantar-se mais uma vez, quando ontem deixou você exausto. Fé é lembrar que você nunca luta sozinho. Olhe para trás, para sua vida, por um momento. Quantas vezes você achou que não iria conseguir, e mesmo assim chegou até aqui? Isso já é prova suficiente de que Deus esteve lutando por você o tempo todo. As batalhas ocultas que você enfrentou não o destruíram, elas o refinaram. Como o ouro no fogo, você está sendo moldado em algo mais forte, mais puro, mais radiante. Está tudo bem admitir a luta. Vitória não significa fingir que está tudo bem. Vitória significa enfrentar a realidade da sua fraqueza e, mesmo assim, escolher confiar na força de Deus. Significa abrir as mãos em rendição e dizer: Senhor, eu não posso vencer isso sozinho, mas Tu já venceste por mim. Deixe que esta verdade se firme. Cada batalha oculta é uma oportunidade para Deus revelar a sua força invisível. Quando você clama à noite e ninguém ouve, Ele ouve. Quando o seu coração treme de ansiedade, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando as suas lágrimas caem, elas são recolhidas no odre de Deus, lembradas e honradas pelo céu. A batalha oculta é real, mas a sua vitória também é. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você. Nenhum sussurro de trevas pode silenciar essa verdade. Nenhuma sombra de dúvida pode apagar essa luz. E nenhuma ferida é profunda demais para a mão curadora dele. Portanto, embora a sua batalha esteja oculta, o seu triunfo não permanecerá assim. Um dia, o que foi travado em silêncio será cantado em testemunho. O que foi lutado em segredo brilhará em glória, e todos saberão. O Senhor dá a vitória ao seu ungido. Toda batalha precisa de um campeão, e para você, esse campeão já entrou na arena. O nome dele é Jesus Cristo. Muito antes de você enfrentar as suas lutas, muito antes de o medo tomar conta do seu coração, muito antes de a vergonha sussurrar suas mentiras, ele se apresentou no campo de batalha e declarou vitória sobre o pecado, a morte e o poder das trevas. Pense na cruz. Para o mundo, parecia derrota. Prego nas mãos, sangue escorrendo, o Filho de Deus pendurado em agonia, parecia que as trevas tinham vencido. As multidões zombavam, os discípulos fugiam e até o céu ficou em silêncio. Mas justamente naquele momento de aparente fraqueza, o maior triunfo da história estava sendo escrito. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público,
triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Este é o mistério da sua fé. A vitória de Cristo não é apenas um evento do passado, é uma realidade viva que você carrega no presente. Quando você se sente sobrecarregado, não se firma na sua força, firma-se na dele. Quando você é tentado, não resiste sozinho, resiste no poder dele. Quando você tropeça, a sua história não termina ali, porque a ressurreição dele declara que nenhum túmulo físico ou espiritual pode segurá-lo. Você não é chamado a lutar por vitória, mas a partir da vitória. Isso muda tudo. Se você acredita que o resultado é incerto, luta com medo. Mas se sabe que o resultado já foi selado, luta com confiança. O túmulo vazio de Cristo é a sua garantia de que cada batalha que você enfrenta já foi coberta pelo triunfo dele. Pense em Davi novamente. Antes mesmo de pegar as pedras, ele declarou: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu." 1 Samuel 17:37. A confiança dele não estava em sua habilidade, mas em seu Deus. Da mesma forma, quando você enfrenta os seus gigantes, pode permanecer firme, não porque não sente medo, mas porque o seu campeão está com você. Lembre-se, Jesus não é um rei distante que torce de longe. Ele é o pastor que caminha ao seu lado. É o amigo que carrega o seu fardo. É o Salvador que chama você de amado. E é o guerreiro que já esmagou a cabeça da serpente. Mesmo assim, às vezes você esquece. Nos momentos de fraqueza, age como se a batalha ainda não tivesse sido decidida. O medo se infiltra, e você questiona se a vitória é possível. Nesses momentos, a voz de Cristo volta a sussurrar: "Tenham ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Veja o tempo verbal "eu venci." Não vencerei algum dia. Não talvez, se você se esforçar. Já, completa e eternamente, ele venceu. Deixe essa verdade penetrar. O peso já não está sobre os seus ombros. Você não é chamado a ser o herói. Você é chamado a seguir o herói. Você não é chamado a vencer com a sua força. Você é chamado a andar na dele. Essa é a liberdade do Evangelho. Você é vitorioso não porque conquistou, mas porque ele conquistou. Imagine-se em um tribunal. As acusações se acumulam contra você e a culpa enche o ar. O inimigo aponta o dedo, enumerando cada falha, cada defeito, cada pecado. Mas então Cristo se levanta. Com as cicatrizes ainda visíveis em suas mãos, ele declara: "Está pago." O martelo bate inocente. O caso está encerrado. O acusador silenciado. Isto é o que o seu campeão fez por você. E quando você duvidar, lembre-se do sangue. O sangue que cobre, o sangue que redime, o sangue que fala uma palavra melhor. Apocalipse 12:11 declara: "Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram." A sua vitória está selada no sangue e proclamada no testemunho. Portanto, ande de cabeça erguida, não com arrogância, mas com santa confiança. Você pertence ao campeão do céu. Aquele que venceu a morte chama você de seu. Quando o inimigo sussurrar que você é fraco, lembre-o da cruz. Quando o medo disser que você não pode vencer, aponte para o túmulo vazio. Quando a vergonha disser que a sua história acabou, declare que o poder da ressurreição vive em você. Cristo é o seu campeão, e porque ele permanece de pé, você também permanecerá. A jornada que percorremos juntos foi de lembrança, rendição e renovo. Desde o primeiro versículo que lemos nos Salmos,
A verdade ecoou em cada sessão. A sua vitória não é frágil, não é incerta, não depende da sua perfeição. Ela está assegurada em Jesus Cristo, o campeão que lutou por você, sangrou por você e ressuscitou por você. Mas o que isso significa para você hoje, nos cantos silenciosos da sua vida, onde ainda ardem batalhas? Significa que você já não luta como vítima do medo, mas como filho amado que carrega a autoridade do céu. Significa que cada cicatriz que você traz pode se tornar um testemunho da fidelidade de Deus. Significa que mesmo nos vales, mesmo nos retrocessos, mesmo nas noites de choro, você ainda caminha em triunfo, porque vitória não é ausência de luta, mas a presença de Cristo dentro dela. Então levante-se, não amanhã, mas agora. Erga a sua cabeça e declare: sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Diga isso quando se sentir forte e declare ainda mais alto quando se sentir fraco. A sua confissão não é um pensamento ilusório, é alinhamento com a verdade eterna. E enquanto avança, lembre-se, a sua história não é apenas sobre vitória pessoal, mas também sobre ser uma testemunha. Outros verão a força de Cristo em você, e a esperança despertará também neles. A sua vida se tornará uma bandeira viva da fidelidade dele, apontando os outros para o mesmo campeão que nunca falha. Então anime-se. Você não está derrotado. Você não está esquecido. Você é vitorioso em Cristo ontem, hoje e para sempre. Diga amém, se isso fala ao seu coração.